Oi, galera, sou a professora Jane França de Ciências e vamos dar continuação ao nosso conteúdo, Conhecendo a Terra. Bom, vimos que a Terra, o nosso planeta onde vivemos, ela é dividida por camadas. O núcleo, o manto, que é dividido em dois tipos, manto inferior e manto superior, e a crosta. O manto superior, ele já está dentro da nossa crosta terrestre. E essa crosta terrestre, ela é formada por diferentes tipos de rocha, como vimos na aula passada. Sabemos também que o nosso planeta, ele permanece em modificações, ou seja, em mudanças, através de vários fenômenos, como podemos citar e alguns, vivenciar vendo na internet, na televisão, que é os exemplos das enchentes, avalanches, terremoto, entre várias outras fenômenos, que acontecem. Existem também transformações que são mais lentas, que não conseguimos acompanhar, que é o nosso exemplo dos ciclos das rochas, ou seja, as formações das rochas, que vimos lá também no assunto anterior. Então, os processos de formação das rochas são chamados de ciclos. E essas rochas, elas são continuadamente formadas, Elas sempre estão em formações e elas também podem sofrer mudanças com os fenômenos que vimos. E elas passam por destruição ou por reconstrução, depende do ambiente onde elas são encontradas. O primeiro ciclo, ou seja, a primeira formação das rochas, é o que já vimos na aula passada, que é a solidificação do magma, ou seja, é quando o magma que está no estado líquido, ele passa para o estado sólido, ou seja, ele fica mais consistente e dessa forma ele forma uma rocha. Existem dois tipos, como já vimos: as magmáticas intrusivas, que são aquelas que são formadas dentro ainda do vulcão, Ou seja, ela não consegue chegar à superfície. Esse magma que está lá dentro do vulcão, a temperatura vai diminuindo aos poucos e ele vai solidificando, ou seja, vai passando do estado líquido para o sólido. E aí ele forma um tipo de rocha. E a extrusiva, que acontece da mesma forma, porém fora do vulcão. Após essas rochas já formadas, elas podem sofrer a ação de agentes físicos e químicos e biológicos, que é aqueles fenômenos que já foi citado anteriormente. Então, e após sofrer essas modificações, elas formam outro tipo de rocha, que é as rochas sedimentares, que é a que vimos também o exemplo, Onde um sedimento ele se acumula com outros. Então, essas rochas sedimentares e magmáticas, elas podem também serem transformadas pela ação de altas temperaturas. E essa ação, ela pode dar origem a outro tipo de rocha, que é as rochas metamórficas, como já vimos também. Essas rochas, elas sofrem os desgastes e podem participar da formação de rochas sedimentares. Então, as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, elas podem ser levadas para diversas regiões, as profundas também da crosta, para a região da superfície. E quando elas são levadas para as profundezas, como podemos dizer, da costa, elas chegam junto ao manto. Como eu falei, existem dois tipos de manto: superior e inferior. O manto superior, ele ainda faz parte da crosta. Então, as rochas chegando no manto, eles podem se derreter, passando a compor o magma e aí voltar novamente para a formação.
o magma chega até a superfície, formando um tipo de rocha, que forma outro tipo de rocha e que forma outro tipo de rocha. Por isso que dizemos que a formação das rochas, ela é um ciclo. Os estudos dessas rochas é de extrema importância, pois elas conseguem participar do contexto histórico da formação do nosso planeta. Ou seja, a análise dessas rochas, ela permitiu a gente fazer a datação do nosso planeta, onde sabemos que tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, ela é uma maneira de revelar muito sobre a nossa história, nosso passado, a história dos seres vivos que viveram em épocas diferentes da nossa. Além também de servir há milhares de anos atrás, né, como sabemos, a sobrevivência dos seres humanos, elas também dependiam de recursos presentes no ambiente. E as pedras, elas, de uma certa forma, elas contribuíram. Por quê? Porque as cavernas, que são formadas justamente de rochas, de pedras, elas serviam de abrigo para muitos seres vivos, além também de servirem como os objetos naquele tempo que auxiliava na pesca, na caça, ajudava a matar animais para a sobrevivência de algumas espécies. Servia também para a realização de pinturas, como conhecemos as pinturas rupestres. Então, esse método de sobrevivência, ele durou por milhares e milhares de anos. Ou seja, dois períodos. O Paleolítico, que era conhecido como a Idade da Pedra Lascada, que é onde eles utilizavam a pedra, né, para tudo, para matar animal, para caça, para tudo que eles iriam fazer relacionado à alimentação. Eles utilizavam a pedra. E o Neolítico, que é conhecido como Idade da Pedra Polida, ou seja, que já veio aquela pedra mais elaborada, onde eles conseguiam fazer foice, facas afiadas, até mesmo pincéis, como podemos dizer, que eles utilizavam nas pinturas das cavernas. Como já foi dito, as rochas elas podem identificar e falar um pouco sobre o nosso antepassado, justamente por conta dos fósseis, que são restos, os vestígios, né, preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas. A ciência que estuda os fósseis nessas rochas é a paleontologia. E esses fósseis, eles podem ser encontrados em diversas regiões do nosso planeta, principalmente também no Brasil, que é o nosso país. O estudo desses fósseis, eles possibilitam, né, a reconstrução do ambiente passado, ou seja, como era antigamente, como os seres vivos eles conseguiam sobreviver sem a nossa tecnologia que a gente tem hoje, sem as nossas ferramentas, sem esse variado tipo de alimentação. Então, todas essas informações que a gente sabe que antigamente eles utilizavam pedras, que antigamente a terra era de um tipo, a temperatura era diferente, é justamente por conta do estudo dessas rochas. Então, eles também conseguem determinar a idade de uma rocha, identificando os períodos. Por exemplo, uma rocha está ali há cerca de 4 milhões de anos. Ela surgiu no período do Neolítico, um exemplo. E aí eles sabem por quê? Porque eles encontravam vestígios, né, de seres vivos que habitavam naquela época. Então, eles já sabem que aquela rocha, ela foi daquela época. Além dos tipos de rochas presentes no nosso solo, também podemos encontrar regiões que há muita água,
que é chamada de hidrosfera. Então, a hidrosfera são regiões que correspondem a ambientes aquáticos, como, por exemplo, o mar, o rio, riachos, entre outros. A maior parte da superfície do nosso planeta corresponde cerca de 70%, ele é recoberto por água, sendo que 97,5% correspondem à água salgada e 2,5% corresponde à água doce, onde sabemos que a água doce ela é de extrema importância para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, principalmente os seres humanos, pois elas servem para o consumo, que auxilia na nossa sobrevivência, né? Pois o nosso corpo também ele é composto por água, o qual precisa de manutenção. Então, essa água doce ela é minoria no nosso planeta, sendo que menos de 1% ela encontra em condições ideais para o consumo, principalmente por conta de ações humanas, que acaba com a destruição de ambientes naturais, né, onde encontramos a água doce. Outra parte também que encontramos é a atmosfera. A atmosfera é uma camada de gases composta por nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água e ozônio, que é o oxigênio que utilizamos para realizar o processo de respiração. A atmosfera ela funciona como se fosse um filtro de proteção ao nosso planeta, principalmente contra a radiação, que é o aquecimento, né, do Sol, a queda de possíveis meteoritos, que é as estrelas, como conhecemos, o exemplo da estrela cadente. Se ela fosse cair justamente na nossa camada, né, onde a gente está sobrevivendo, ela poderia causar uma grande destruição. Então, essa camada chamada atmosfera, ela age como uma proteção. Ela não deixa que esse meteorito ela chegue até nós. A atmosfera ela é dividida em 5 tipos. Exosfera, que é a última camada da atmosfera terrestre, e ela é considerada o limite entre a Terra e o espaço, né? Ela divide, como se ela fosse uma divisória. A termosfera, que é onde a camada que possui uma temperatura mais alta, e ela é conhecida como se fosse a camada da radiação ultravioleta do Sol, né? Onde a temperatura ela é mais intensa. A mesosfera, que é onde a sua temperatura ela é muito baixa, pois não há nuvens para absorver a energia solar, e é nessa camada que os meteoros eles se incendeiam, que é como se fosse quando tem a queda, ele não passa dessa camada, ele fica localizado lá. Estratosfera, que é a camada onde não existe gás oxigênio e é bastante fria. Nela é encontrado o gás ozônio, né, como eu falei, que forma as camadas responsável por proteger a Terra de grande parte dos raios solares, ou seja, da radiação. E a última, troposfera, onde sua temperatura ela varia de 40 graus abaixo de zero, e nessa camada ocorrem chuvas, trovões, furacões. A stratosfera contém também vapor de água, oxigênio, gás carbônico, todos aquelas composições que eu já falei anteriormente, que é a única camada que permite que os seres vivos eles consigam realizar a respiração. Eles possuem o ar mais puro, pois à medida que nos distanciamos dessa camada, ou seja, conseguimos irmos mais para a parte da superfície da Terra, o ar ele fica mais espesso, mais difícil realizar esse processo de respiração. Então, dessa forma, a gente conclui o nosso assunto do nosso primeiro módulo, da nossa primeira unidade. Espero que tenha ficado um pouco claro
e peço que prestem atenção nas próximas aulas, pois teremos assunto novo.